Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula 8 de medição de vazão e hoje nós vamos apresentar mais instrumentos relacionados à medição de vazão, capazes de realizar a medição de vazão, começando pelos medidores de vazão eletromagnético, que se baseiam na lei de Faraday e onde a força eletromotriz ela é induzida num condutor móvel ao longo do campo magnético e é proporcional à velocidade do condutor. Como a gente viu na última aula, uma das formas de se realizar a medição de vazão de fluidos é através da diferença de pressão, da pressão diferencial e também através da medição de velocidade desse fluido. Medindo-se a velocidade desse fluido, eu consigo obter a vazão dele. Então, de forma diretamente proporcional. Uma condição utilizada para utilização de medidores de vazão eletromagnético é que eles têm-se como condição necessária para a aplicação do medidor magnético que o fluido seja condutor elétrico e que tenha uma condutividade mínima aí de 0,1 a 200. Né? É uma condição para usar medidores baseados nesse princípio de funcionamento. Aqui um exemplo, é apresentado um exemplo de um medidor de vazão eletromagnético e aqui o esquema de funcionamento. A força eletromotriz, ela é induzida, a força eletromotriz induzida é dada por essa equação aqui, onde nós temos B, densidade de fluxo magnético em Tesla, D, diâmetro interno do sensor em metros, e a velocidade do fluido em metros por segundo. E a nossa tensão induzida, a nossa Φ induzida, é em volts. A gente sabe que a vazão, ela é aí proporcional, ela é igual à área ou a seção reta do meu condutor vezes a velocidade do meu fluido. E que a área pode ser dada também por essa equação aqui, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Isolando a variável velocidade dessa equação aqui e substituindo nesta equação, nós temos que podemos reescrever a vazão dessa forma. A gente substituiu pela formulação da área e também substituiu pela formulação da velocidade, nossa isolada daqui. Simplificando isso aqui, cortando D com D, chegamos a essa formulação aqui. Ou seja, é possível obter a vazão do meu fluido através da velocidade, né? E através da Φ induzida. Nós temos aqui a Φ induzida. Densidade do fluxo magnético e diâmetro do meu sensor. Aqui são apresentados algumas fotos de sensores de medidores de vazão eletromagnéticos, como vocês podem ver aqui. Esse, inclusive, com saída em 4 a 20 mA. Como vocês sabem, uma saída padrão elétrica, a gente pode ter de corrente de 4 a 20 mA ou de 1 a 5 VCC, de acordo com os padrões aí. Mas, nesse caso, um medidor que utiliza saída em 4 a 20 mA para transportar esse sinal. E aqui a indicação das melhores localizações de instalação do medidor eletromagnético. Aqui, vocês podem ver, o fluido passa aqui por dentro. Então, esse medidor tem como melhores localizações aqui e aqui, porque é importante ele ser um fluido contínuo, sem bolhas, e também ocupar o espaço do meu condutor, né? Então, é importante que ele esteja totalmente cheio, numa posição do meu condutor, onde esse líquido vai preencher toda essa tubulação. Então, aqui indicando a melhor localização. Vantagens e desvantagens do uso desse tipo de medidores de vazão eletromagnética, que inclusive é importante
ressaltar isso, que empresas como a Vale e outras mineradoras têm utilizado para medição de polpa de minério e água industrial, né? Água industrial reaproveitada. Então, muito utilizado para fazer esse tipo de medição de vazão. Principais vantagens. Ele pode medir a vazão de fluidos sujos, corrosivos, abrasivos, com sólidos. Pode medir fluidos laminares e turbulentos, como a gente viu na última aula. Isso é relacionado ao número de Reynolds, que descreve para a gente a forma como essa vazão desse fluido vai ocorrer, se ela é laminar, sem misturar os fluidos, ou turbulenta, com uma série de misturas entre as camadas e misturas entre os fluidos. A medição não é afetada pela viscosidade, densidade, temperatura ou pressão do fluido, que são variáveis muito importantes nos outros tipos de instrumentos relacionados à medição de vazão, até porque se utiliza pressão diferencial e a saída é linear e com boa rangeabilidade. Como desvantagem, o princípio de funcionamento requer o tubo sempre cheio de líquido, como eu disse no slide anterior, e em virtude disso, eu preciso posicionar adequadamente o meu medidor para que ele funcione de maneira correta. Ele requer que o tubo esteja sempre cheio de líquido. Exige condutividade mínima também do fluido. E a sua montagem, uma coisa muito importante aqui, é limitada a locais seguros, ou se exige uma técnica adicional de segurança para montagem em local classificado. Ou seja, é importante estar atento aonde esse medidor vai ser instalado, para não sofrer com interferências ou causar quaisquer outros danos. Os medidores de vazão por vórtice, também muito utilizados. Eles se baseiam no princípio físico de formação de vórtices, ou seja, eu vou inserir um determinado obstáculo no interior da minha tubulação. Esse obstáculo vão ser gerados vórtices após esse obstáculo, e a partir daí eu vou conseguir realizar a medição da minha vazão. Como que isso vai ser possível? Como que a geração de vórtices ou de turbilhões permite o cálculo da vazão? Primeiro, o número de Strouhal, né, é uma constante que é utilizada exatamente para fenômenos oscilatórios, como, por exemplo, os turbilhões. Então, eu tenho o número de Strouhal aqui. Como vimos anteriormente, a vazão é igual a área ou a seção reta vezes a velocidade do meu fluido. E fazendo uma substituição, isolando-se a velocidade aqui, e fazendo uma substituição nessa fórmula, a gente chega que a vazão pode ser dada em função da frequência de sucessão de vórtices ou de turbilhões que acontece após o meu elemento ali colocado, a dimensão desse obstáculo inserido na tubulação, a área transversal da tubulação, ao número de Strouhal, que é adimensional, e aqui ao tempo. Nessa equação, tem-se constantes o número de Strouhal, ST, né? Perdão, falei que era tempo, ST é o número de Strouhal, para um número de Reynolds entre 10.000 e 1 milhão. Como a gente já viu anteriormente na nossa aula, o número de Reynolds é responsável por determinar se o meu fluido vai se locomover no tubo de uma maneira laminar ou turbulenta. Logo, tem-se que a frequência de sucessão de vórtices é diretamente proporcional à velocidade do fluido. Então, o número de vórtices é diretamente aí proporcional à velocidade do fluido, consequentemente, a vazão. Aqui, a frequência e a vazão. E assim, esse é o princípio de funcionamento utilizado por esses medidores de vazão por vórtice. Alguns exemplos aqui, algumas imagens também para ilustrar esse princípio de funcionamento. Aqui um exemplo
de um sensor de vazão por vórtice com um obstáculo aqui criado. Esse obstáculo vai criar esses vórtices aqui. Então, e aqui eu tenho sensores de pressão, que aí podem ser magnéticos ou térmicos. E a vantagem de se utilizar esse tipo de sensores para realizar esse tipo de medição, sensores térmicos ou de pressão, é a possibilidade de se medir a densidade do fluido e, com isso, ter a relação direta entre a vazão volumétrica e a vazão mássica. Aqui é um exemplo, né, do segmento do fluido, o meu obstáculo e os vórtices aqui sendo gerados após o obstáculo. Vantagens e desvantagens desses tipos de medidores. Podem ser utilizados em fluidos com comportamento turbulento, né, todavia com um número de Reynolds maior ou igual a 10.000, como vimos no slide aqui anteriormente. Podem operar em uma faixa de temperatura razoável, de menos 260 a 230 graus Celsius, e também a altas pressões. E são recomendados para medições de vazão de líquidos e gases, com velocidades limites altas, de 30 metros por segundo e 6 metros por segundo, respectivamente, líquidos e gases. Desvantagens. Um custo elevado. Não podem ser utilizados, por exemplo, para fluidos abrasivos ou muito viscosos. E exige uma manutenção laboriosa, porque essa manutenção deve considerar todas as peças, deve considerar o obstáculo. Então, são muitas peças que exigem uma manutenção bem complexa, então exige um gasto maior, além do custo elevado também. Outros tipos de medidores de vazão. Os medidores de vazão podem ser também do tipo mecânicos. Qual que é o tipo de funcionamento desses tipos de medidores? Que entre eles a gente tem turbinas, que se enquadram aqui, e também medidores de vazão por deslocamento positivo. Nos próximos slides a gente vai abordar mais profundamente um pouquinho de cada um deles, tanto de turbina como medidores de vazão por deslocamento positivo. Utilizam técnicas diretas baseadas no deslocamento de algum elemento mecânico. Qual é o elemento mecânico? Aqui alguns exemplos da turbina, como vocês podem ver aqui. Disco de nutação, que também é um medidor de vazão por deslocamento positivo. Mas nós vamos entrar dentro desses medidores, falar um pouco mais deles agora. Começando pelos medidores de vazão do tipo turbina, que consiste num rotor balanceado com um diâmetro um pouco menor que o diâmetro interno da tubulação. E a velocidade de rotação desse rotor é proporcional à velocidade, proporcional ao fluxo volumétrico e pode ser detectado por dispositivos eletrônicos, indutivos, capacitivos, efeito Hall ou sensores mecânicos. O meu fluido, ele vai atravessar o meu tubo, vai girar essa turbina, esse rotor, por consequência esse rotor, e a partir dessa velocidade de rotação obtida, será possível detectar, fazer o cálculo da vazão do meu fluido, né? Como a gente pode ver aqui. A equação que é utilizada para fazer, para relacionar esse cálculo, consiste na mesma equação já apresentada no slide anterior, que utiliza o número de Strouhal. E a frequência também, a frequência dessa vez não é a frequência dos vórtices, né, de ocorrência dos vórtices, mas sim a frequência angular da turbina. A altura da turbina, não é mais o diâmetro do meu tubo, do meu condutor, e a área transversal da tubulação. Vantagens e desvantagens de se utilizar a turbina. Ela possui uma altíssima precisão, então, para processos onde
esse fato é importante, onde eu preciso de uma precisão muito grande, por exemplo, em indústrias químicas. Por exemplo, é um exemplo de local, de processos onde é necessária uma altíssima precisão de medição, de controle. Então, uma das vantagens é essa. Possui uma alta repetibilidade e confiabilidade. E também, a turbina, ela possui um pequeno tamanho. Então, é um instrumento, um medidor que é de mais fácil instalação. Então, isso também é uma vantagem. Como desvantagem, a turbina é uma peça móvel, né? Então, pode haver desgaste, folga nos mancais, sustentação. Pode ser danificado se a velocidade for acima da calculada, acima da projetada para passar ali dentro daquela tubulação. Não se aplica para medição de vazão de fluidos abrasivos, corrosivos, alta velocidade. E, como já havia comentado com vocês na última aula, para instrumentos de medição com altíssima precisão, com alta precisão, ou que, em geral, né? Sempre há exceções, mas em geral, instrumentos com altíssima precisão e ou que não vão causar uma perda de carga muito, muito grande, o custo, em geral, é elevado, principalmente em medidores que possuem aí uma altíssima ou alta precisão. Esses instrumentos, em geral, esses instrumentos de medição, em geral, costumam ser mais caros. Outros tipos de medidores também de vazão mecânicos são as engrenagens ovais, que nós vamos começar por eles, e o disco de notação. Esses são, aqui a gente já entra nos medidores que utilizam o chamado deslocamento positivo, que eu havia mencionado inicialmente. São medidores que eles possuem uma relação bem definida entre o volume do fluido que está atravessando o medidor e o acionamento de um dispositivo de medição. O que isso significa? Para cada unidade de volume que vai atravessar o medidor, o dispositivo de medição é acionado um certo número de vezes. Esse tipo de medidor apresenta um fator que permite determinar a vazão em volume. Ou seja, para cada unidade de volume, será obtido o número de voltas que as minhas engrenagens vão dar. E depois, calculando-se o número de voltas que foram dadas, eu vou obter a vazão que passou pela minha tubulação. Como, por exemplo, um exemplo disso. Eu tenho um medidor de engrenagens ovais, né, aqui, como esses aqui. Aqui o fluido passa aqui e faz com que essas engrenagens se movimentem, que essas engrenagens girem. Ok? Então, um exemplo, um medidor de engrenagens tem um fator de 20 centímetros cúbicos para cada volta completa que o conjunto de engrenagens dá. Quando essas engrenagens são movidas pelo fluido que atravessa o medidor. Se o medidor contabilizar 10 voltas em 1 minuto, quer dizer que a vazão do fluido será 200 centímetros cúbicos por minuto. Então, para cada unidade de volume que atravessa o medidor, eu vou ter um número de voltas aí associado. Ou a cada número de voltas eu vou ter uma unidade de volume já pré-determinada. E a partir daí eu faço os meus cálculos. O medidor de engrenagens ovais é um dos mais precisos, né? E muito utilizados para medições de vazões muito pequenas, né? Microvazões. Então, quando eu preciso medir aí um determinado volume pequeno, ele possui uma boa precisão. É um instrumento muito interessante nesses casos. Aqui alguns exemplos dessas engrenagens. Aqui, podem ser vistas aqui. E também um exemplo desses medidores. Podem ser vistos aqui, ó. Vocês estão vendo aqui as engrenagens aqui. O fluido entra, as engrenagens vão girar e o fluido sai por aqui. Disco de nutação, também um medidor de vazão mecânico. Esse é bem utilizado no nosso dia a dia, né? Que é bem, assim, junto com as turbinas, são os medidores assim mais comuns.
porque eles são utilizados em hidrômetros. Então, o seu processo é baseado em um disco móvel preso a uma esfera central e uma haste presa por uma biela fixa à esfera. Aqui, como pode ser visto aqui. Então, o disco ele é instalado em uma câmara com laterais arredondadas. Vocês podem ver aqui, tá vendo? Laterais arredondadas, aqui também. E com as superfícies do topo e do fundo cônico. Uma volta completa do disco corresponde a um volume de fluido determinado pelo fabricante. Então, com essa unidade, através dessa unidade, eu consigo realizar a medição da vazão que está atravessando ali o meu hidrômetro. Os discos de nutação, que utilizam aí o princípio de deslocamento positivo, aqui é possível ver o princípio de funcionamento, um projeto dele, das peças, as principais peças, o disco de nutação aqui, a esfera ao centro, então a caixa de vedação, o contador, que aqui é onde é obtido a medição de vazão que vai atravessar, que está atravessando a minha tubulação. Então, ó, aqui um recorte disso, né? O meu líquido ou fluido entra aqui, passa aqui e sai por aqui. E aqui eu obtenho o registro. Então, aí alguns exemplos de discos de nutação utilizados em hidrômetros, por exemplo. Aqui alguns exemplos aqui, alguns contadores mostrando para a gente o valor dessa vazão. Partindo agora para os medidores aqui de vazão máxica, de vazão mássica. Como a gente viu no início das nossas aulas, no início dessa aula, inclusive, relacionando medidores de vazão, duas variáveis são muito importantes no processo de medição de vazão, a vazão volumétrica e a vazão mássica. Então, desses tipos de medidores, eles possibilitam determinar diretamente a massa do meu fluxo. Então, eles não dependem da densidade, da pressão, da viscosidade do fluido, não preciso determinar esses parâmetros para obter essa variável. E eles podem ser divididos em dois tipos, que são os medidores de fluxo de massa, baseados na transferência de calor, e por efeito Coriolis. A gente vai falar um pouquinho deles agora, de cada um deles agora, começando pelos medidores térmicos de vazão mássica. Então, qual que é o princípio de funcionamento desses tipos de medidores de vazão mássica? Uma quantidade conhecida de energia é fornecida ao meu fluido e através de uma resistência elétrica, né? E a temperatura do meu fluido é medida antes e depois. Antes e depois de eu fornecer essa energia ao meu fluido, eu faço uma medição de temperatura, ou seja, eu vou ter uma medição da temperatura diferencial, uma medição diferencial da temperatura. Antes, a montante e a jusante. Antes e depois da minha resistência elétrica fornecer calor para o meu fluido. Então, aqui eu tenho como W a minha vazão mássica, PR é a potência fornecida, o calor específico do meu fluido e as temperaturas obtidas antes e depois. Outro método também, considerando medidores de vazão mássica e térmicos também, troca de calor, é o calorímetro. Né? Se basear na medição da variação de temperatura no fluido antes e depois da fonte de calor, tal qual vimos anteriormente aqui no slide. Então, eu vou medir antes e depois. Alguns exemplos aqui de medidores de vazão mássica que utilizam esse conceito aqui. Também os anemômetros de fio quente, também medidores de vazão mássica. Coloquei algumas fotos também deles e aqui em detalhe o anemômetro de fio quente. Os medidores de vazão mássica baseado no princípio do efeito Coriolis.
O que é efeito Coriolis? Acho que é importante a gente começar daí. Foi estabelecido por Gaspar Coriolis, em 1835, que uma massa m, deslocando-se com uma velocidade vf relativa em relação a um sistema, por sua vez, o movimento de rotação com velocidade angular ômega, é submetido a uma força F de acordo com a equação. Ou seja, se eu tenho uma massa com uma determinada velocidade relativa em relação a um sistema, essa partícula, essa massa, está em um movimento de rotação com velocidade angular ômega. O meu sistema possui uma velocidade de rotação. E é submetido a uma força F. Então, é possível relacionar todas essas variáveis. Velocidade, rotação com velocidade angular, massa e a força. Como exemplo, isso foi estabelecido pensando-se principalmente na rotação da Terra. Então, esse princípio de rotação da Terra. Então, esse efeito Coriolis é pensado assim. Como ele foi adaptado para realizar medição de vazão, né? O princípio desses medidores é gerar artificialmente a aceleração de Coriolis e medir a massa pela detecção do momento angular. Quando o fluido vai escoar, quando um fluido escoa em uma tubulação, ele está sujeito à aceleração de Coriolis, através da introdução mecânica de rotação da tubulação. Isso vai ficar mais claro quando aqui nos slides a seguir eu apresentar para vocês algumas fotos, algumas ilustrações dessas tubulações e como é criado artificialmente esse efeito nessas tubulações. Os tubos de medição são submetidos a uma oscilação. A gente precisa disso, visto que a gente tem aí o ômega, né, responsável, indicando aí a rotação. Então, eu vou submeter a uma determinada oscilação esses tubos de medição onde o meu fluido está passando, vão ficar vibrando na própria frequência natural, a baixa amplitude, quase imperceptível a olho nu. E quando um fluido for introduzido nesse tubo em vibração, que estão submetidos a uma oscilação, o efeito Coriolis vai se manifestar causando uma deformação, uma torção no meu fluido. É através da medição dessa torção, da detecção dessa torção criada, que é possível realizar a medição da massa. Através de sensores magnéticos. Isso vai ficar mais claro aqui. Equacionando esse efeito para os nossos medidores. Então, a força de Coriolis, aqui está errado, viu, gente? Perdão, depois eu vou corrigir nos próximos slides, mas é Coriolis. A massa do meu fluido, que é o que eu quero saber, a velocidade angular do fluido na seção e a velocidade linear do meu fluido. O momento de torção, a torção que eu mencionei anteriormente, ela é calculada com essa expressão aqui. Substituindo a força de Coriolis nessa expressão aqui, relacionada com a torção resultante no meu fluido, eu vou obter essa expressão. E é a partir dela que eu vou conseguir obter aí os meus resultados. Então, manipulando as equações anteriores, eu chego à minha equação final, que é dada por isso daqui. Então, ó, um exemplo, uma ilustração a respeito da tubulação onde é realizado esse tipo de medição. O meu fluido entra. Nessa tubulação que vai ser dada a rotação dela, né? E os meus sensores vão detectar essa torção. E a partir dela, eu vou conseguir realizar o meu cálculo de vazão. Então, mais uma ilustração e alguns exemplos, algumas fotos dessa tubulação. Então, aqui, ó, a vazão do meu fluido. Perdão. Aqui, a minha tubulação, né? As bobinas de vibração, que vão causar as vibrações
na tubulação, que vão ser imperceptíveis praticamente a olho nu, mas que vão causar esse torque e permitir a detecção através do efeito Coriolis. Então, aqui alguns exemplos dessa tubulação e desses medidores. Aqui, a vazão passa por aqui e esse fluido é medido, a vazão desse fluido é medido através desse efeito. Aqui um transmissor também para indicar, né? Transmitir esse dado de acordo com o padrão aí da minha planta. Então, alguns exemplos aqui de medidores de vazão mássica utilizando o efeito Coriolis. Mais alguns exemplos, indicando para vocês que os tubos de medição, os sensores, as bobinas de excitação, o transmissor, né? E aqui, ou também um exemplo também de tubo do efeito Coriolis. Esse é até um pouco mais antigo. Medidor de vazão agora, considerando canais abertos. Então, esse tipo de medidores de vazão, destinam-se a medir aí vazão de líquidos que escoam por gravidade e apresentam uma superfície livre, né? Como exemplo, são os vertedores. Então, como vocês viram até nas fotos do slide anterior, são também de uma fácil instalação, em lugares de mais difícil acesso, também podem ser feitos de vários materiais. E os vertedores, no que consistem os vertedores? Eles medem a altura estática do fluido, do fluxo, em reservatório, que verte o fluido de uma abertura de forma variável. Pode ser dessa forma, pode ser um pouco mais retangular, pode ser triangular. Aqui sim, o fluxo vem e esse fluido vai ser vertido através dessa abertura. Os vertedores podem ser retangulares, como a gente viu, triangulares, com ângulo de abertura, e trapezoidais. Trapezoidais aqui, triangulares, retangulares. E a partir da altura estática medida, é possível obter a minha medição de vazão. O vertedor, importante, né? Deve formar um ângulo de 90 graus com a direção da vazão e o canal ajusante deve ser retilíneo, com no mínimo um comprimento 10 vezes igual à sua largura. Então, é uma das desvantagens, né, da utilização desse tipo de medição em canal aberto, do tipo vertedores. Uma outra forma de realizar a medição de vazão em canais abertos, considerando canais abertos, é através da calha de Parshall. Também, esse sim, muito utilizado, que é um tipo de venturi aberto que mede a altura estática do fluido. Então, ele é um medidor mais vantajoso que o vertedouro, porque ele vai provocar uma menor perda de carga e também serve para a medição de fluidos com sólidos em suspensão, né? Além de não necessitarem daquele requisito de trecho retilíneo extenso depois da calha, jusante da calha. Então, aqui eu tenho o meu fluxo, a minha altura e como que é o princípio de funcionamento utilizando as calhas de Parshall. Então, eu vou medir a altura da água num ponto situado a 2/3 do canal de aproximação da garganta. E tendo se estabelecido empiricamente a seguinte relação entre o nível de água no ponto 0 e a vazão da seção. Então, eu vou medir a altura da água num determinado ponto, no ponto 0, aqui, a 2/3 do canal de aproximação, mais ou menos 2/3, né? Considerando aqui a 2/3 de distância desse canal aqui da garganta. Eu vou medir a altura H0 e é possível obter a vazão através
dessa formulação aqui. Então, um esquema aí, que é um esquema convencional de calhas Partial. Algumas ilustrações pra gente, algumas representações dessa calha. Aqui as gargantas, né? O trecho mais estreito das calhas. Aqui. Bem, assim, a gente encerra a nossa aula. Então, a gente passou brevemente aí pelos principais instrumentos de medição de vazão utilizados, existentes e empregados na indústria. Então, essa é a nossa bibliografia utilizada, né, para a apresentação da nossa aula. Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, enfim, que vocês queiram tirar. E eu vou postar uma lista de exercícios, né, referente a esse conteúdo, para ser entregue aí no dia da nossa prova. E acho que se vocês quiserem entregar um pouco depois também, eu vou colocar uma data lá, a gente pode conversar a respeito disso, não é rigoroso assim. Eu acho interessante para o dia da prova, até para vocês estudarem, né? Estudarem esse conteúdo, já estuda e já faz a lista e já fixa o conteúdo para a prova. E a nossa aula será sobre elementos finais de controle, que eu vou postar, estará postado também juntamente com essa aula, no mesmo dia. E na próxima semana, nós teremos a nossa prova. Eu mantenho contato com vocês para combinar direitinho. Então, me coloco à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.